Pessoal, boa tarde. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Boa tarde, Boa tarde. gente. Pessoal, então, nós estamos hoje aqui na ENEP General Osório com duas professoras convidadas para contar um pouquinho aí dessa prática pedagógica delas e socializar conosco. Nós estamos com a professora Mirella, de arte, e a professora Elizabeth, mais conhecida aqui como a professora Beth, de inglês, e elas têm um trabalho interdisciplinar em parceria com os colegas aqui da escola, os outros professores, e hoje elas vão contar um pouquinho aí dessa trajetória no trabalho aqui da escola, nesse período de pandemia do ano de 2020 e contar um pouquinho aí dessa continuidade do ano de 2021 desses trabalhos. Então, para começar, eu vou fazendo aí uma primeira pergunta para nortear aí esse relato delas. Para vocês contarem um pouquinho dessas visitas culturais virtuais que vocês têm realizado com os alunos aí nesse período e que tem dado aí muito certo para vocês socializar conosco um pouquinho. Então, eu vou começar falando. Em 2020, né, que nós começamos esse trabalho virtual, não podia parar as saídas pedagógicas, porque já era um hábito presencial. A gente já tinha esse hábito de sair com os alunos, ir nos museus, né, nas exposições, e de repente a pandemia, tudo ficou suspenso. E aí, alguns espaços desses continuaram com as visitas, que era o Itaú Cultural, né? E teve também a exposição do Leonardo da Vinci no passado e o Tomiotaki. E a gente fez essas visitas virtuais no ano passado com poucas crianças. Então, a gente tinha mais ou menos de 5, 10 crianças no máximo em cada visita e todos os professores. Então, era um grande público maior de professores do que de alunos. Este ano, a gente voltou presencial e a primeira visita até que a gente teve foi de Beatriz Milhazes. Eu acho que eu vou falando, já vou compartilhando já junto à apresentação das visitas. Então, sobre o tema de cores, aconteceu a visita da Beatriz Milhazes no Itaú Cultural. E assim, eu acho que depois a Beth pode até completar falando da importância da visita, mas eu vou falar até da Beatriz Milhazes, depois a gente volta. A Beatriz Milhazes, ela trabalha cores, é uma exposição que está ainda no Itaú Cultural, e a gente fez casado em 2 espaços, a gente fez no virtual e no presencial. Então, teve um grupo que estava aqui na escola, eu estava com esse grupo aqui na escola, por isso que as fotos estão assim meio desfocadas. Então, tem uma turma que está lá na sala de vídeo participando e uma galerinha em casa. Então, deu para atingir muito mais crianças neste ano, né? Então, as crianças que estavam presencial aqui não sabiam o que estava acontecendo esse trabalho de visitas. A maioria delas falaram assim: nossa, é assim que são as visitas, isso aconteceu no passado, né? E essa atividade teve até uma oficina de colagens, né, que o pessoal do Itaú proporcionou para eles, né? Então, olha, teve muito mais acesso, né? Tanto no virtual, como também atingindo essas crianças que não têm o acesso, né? Que estão aqui na escola. Muito bom. Aqui você já entra no próximo passo, que é esse comparativo, né, que a gente fala. O ano passado a gente vivenciou essas atividades com vocês, com os alunos, a sua maioria em casa, e esse ano um pouco na escola, um pouco em casa também. Para vocês comentarem um pouquinho como tem sido também essa devolutiva de vocês para com esses alunos, se eles têm essa participação deles na escola, nessas aulas, visto que alguns estão em casa, como é que tem sido isso? Qual é esse diferencial que vem, assim, se apresentando aí nesse trabalho de vocês? Bom, eu vou falar de novo, Beth, vou deixar você falar daqui a pouco. O que eu percebi, né, no começo do ano passado, a interferência, os educadores, né, dos museus sempre perguntam, estimulam os alunos, e eles, na maioria, não falavam. Colocava alguns comentários no chat, só a participação eram dos professores, né, na sua grande maioria. E agora as crianças estão participando mais, se colocando, sem medo de errar, de colocar sua opinião. Então, tem um grupo que ainda é tímido, coloca no chat, tem um grupo que abre o microfone e fala, e tem um grupo presencial que vai até o microfone do computador da sala de vídeo
e se coloca também. Então, eles estão participando mais, estão se colocando mais também, né? Agora, eu gostaria que vocês comentassem um pouquinho aí como tem sido essa devolutiva com os alunos, com as crianças, como tem sido, de que forma que eles dão esse feedback para vocês do que eles interagem tanto com os convidados de forma verbal e como que vocês dão essa devolutiva de todo esse trabalho aí para eles. Bom, a devolutiva você está falando depois dos passeios? Isso. Sim. Então, depois dos passeios, acaba tendo uma retomada com atividades práticas. Além de ter a conversa, perguntando, pessoal, o que vocês acharam interessante, né? Como se fosse uma roda de conversa, só que a gente está mais um grupo virtual e outro presencial, né? Para eles colocarem mesmo a opinião e o que eles aprenderam, né? Nessas visitas, né? Então, a gente tem uma autoavaliação desse tempo. Acredito que é isso. Eu acho que é o que a Sheila quer tirar a dúvida, como que a gente conversa, né? A gente, lógico, faz, antes de qualquer visita, faz toda uma preparação para eles não chegarem crus a essa visita. Então, normalmente, a Mirella faz essa preparação, né? Nós fazemos, dependendo do tema da visita, convidamos outros colegas, porque, por exemplo, o Egito tinha muito a ver com história, então, para fazer um apanhado, procura o aluno não chegar cru nessa exposição. E depois que a gente passa por ela, aí a gente ouve esses alunos, normalmente logo que acaba, a gente já ouve se eles gostaram, se eles não gostaram, do que eles mais gostaram. E, além disso, vão as atividades para o Classroom, as atividades que têm a ver com a exposição. Às vezes, elas já estavam lá até antes mesmo da exposição acontecer. Depois tem uma retomada dessas atividades no Classroom. E agora, em 2021, a gente tem a oportunidade de aplicar essas atividades também no presencial. Então, a gente sempre tem a preocupação de contextualizar no início, antes da visita, de qualquer passeio pedagógico, e depois fazer um fechamento do assunto, para não ficar uma coisa no ar. Então, o aluno fica bem contextualizado sobre o que ele vai ver, o que ele viu, e depois as considerações dele sobre o assunto, se ele realmente entendeu, se ele realmente participou, o que ele queria perguntar e de repente não deu tempo, ou por timidez ele não perguntou, alguma dúvida que ficou. Então, tudo isso a gente tenta esclarecer no depois também. Eu acho que é isso. Não, e até no que você falou, Beth, dá para mostrar as imagens do Egito até, que foi que aconteceu até esse trabalho interdisciplinar, que junto com geografia, junto com história, né, porque é um conteúdo bem amplo, né, o Egito. Então, a segunda visita que a gente teve este ano foi no Banco do Brasil, Centro do Banco do Brasil, com a exposição do Egito. E essa exposição, a anterior, aconteceu apenas com o Fundamental 1, da Beatriz Milhazes, porque na do Fundamental 2 foi bem no período do recesso. Então, foi uma atividade desmarcada, né? No do Egito, aconteceram para as duas, né? Para o Fundi 1 e Fundi 2. Então, aconteceu essa preparação junto. Então, a professora de geografia mostrou as pirâmides antes, a gente fez o passeio virtual, né, pelo Egito, trabalho de história, trabalho de leitura sobre contos egípcios. Então, teve um trabalho bem de preparação mesmo. E aqui são as imagens da exposição do Fundamental 2, né? E aí tem até aqui mostra o pessoal na escola, aqui no cantinho, aqui embaixo. A participação deles no chat, quem tem, se eles colocam mesmo, né, se colocam aqui. E foi uma experiência bem interessante, porque até passou do horário, né, foi uma experiência além de 1 hora até que eles participaram. E aí o de alunos está crescendo, a gente consegue ver que a gente já tem 15 alunos, né, no online. No ano passado a gente não chegava a 10, né. E aí o pessoal fez uma adaptação para a linguagem dos pequenos, né, mostrando a infância, os jogos. E até tinha esse jogo aqui, o Minecraft, que é bem de crianças, né, bem infantil, mas para adolescentes também.
E aí teve até brincadeira de tirar foto de perfil. Como que vocês sentem que esse tipo de trabalho interdisciplinar tem contribuído cada vez mais para a proposta pedagógica da escola, né? Ou seja, de que maneira esse trabalho contribui cada vez mais para a ampliação desse projeto de prática interdisciplinar que está se construindo cada vez mais, que está se consolidando aqui na MF General Osório? Posso me? Vou falar. Eu acho assim, nós aqui, eu, a Mirella, a gente sempre teve essa preocupação de agregar outros professores e outras disciplinas inventa, né, nas nossas loucuras pedagógicas. Uma saída pedagógica, um evento cultural, um projeto de jogos, um projeto de dança, seja lá o que fosse, né? Qualquer coisa que a gente inventasse, a gente tentava agregar. E como que acontece esse convite? Na verdade, a gente convida os colegas. Olha, nós vamos fazer determinada atividade, determinado trabalho, determinado passeio, e você gostaria de participar, entrando com a sua disciplina, nisso, e aí se monta um projetinho. Agora a gente tem, a partir do online, a gente se junta, ficou mais fácil, porque a gente tem o Classroom, a gente elabora as atividades no coletivo, e a gente coloca para os alunos que estão online. E aí a gente transportou isso para o presencial, que era uma coisa que acontecia lá em 2019, e antes disso a gente conversava entre os colegas no presencial e tentava programar atividades, pelo menos durante um período, que tivessem a mesma temática. Então, eu acho que aos pouquinhos os professores foram entendendo, né? A gente não faz passeio por passeio, né? A gente não inventa um jogo por um jogo, né? Uma brincadeira por uma brincadeira. Sempre a gente tenta unir o maior número de disciplinas e também tenta unir a escola como um todo. A gente nunca pensa só numa coisa para Fundamental 2 ou só para Fundamental 1. O online nos possibilitou, muitas vezes, juntar esses dois grupos, né, em algumas saídas pedagógicas, em algumas atividades que a gente propôs, né, não só nosso, mas como outros professores também. E eu acho que, aos pouquinhos, vai se tornando uma unidade. A gente tem uma equipe muito colaborativa, né? Os professores topam, a gente inventa as loucuras, os professores topam e a coordenação também topa, né? Porque sem vocês também a gente não faria nada. Então, na verdade, eu acho que vira um facilitador para o trabalho e ele cada vez fica mais rico, né? Porque aí surgem outras ideias, outras visões, outras atividades, e aí a gente vai conversando e vai alinhando as ideias, e aí a gente se junta e normalmente dá muito certo. Sim, a gente só tem a agradecer poder ter a oportunidade de fazer as atividades, né? Ter o apoio, né? Porque sem ele seria impossível, né? A gente, toda vez que você inventa alguma coisa que parece, no primeiro momento, muito diferente, você traz uma outra cara para a escola, um movimento diferente para a escola, que muitos talvez falam assim, virou bagunça, né? Essa bagunça organizada precisa de apoio de muita gente para acontecer, né? Não só dos colegas professores, da coordenação, até o pessoal da limpeza, o pessoal da secretaria, que atende o telefone para responder alguma questão que ficou na dúvida. Então, a gente precisa de todo mundo, né, da escola. Então, não é um trabalho só nosso, né, só de Mirella, só de Beto, só de for, é um trabalho coletivo, com certeza. Eu acho que sem a ajuda de todos, a gente não conseguiria fazer nem 10%. Talvez não tivesse permissão para fazer. Gratidão. Verdade, é um trabalho de parceria que vem desde a gestão até o aluno e comunidade como um todo, né? Então, é uma equipe que se uniu bastante nesse momento e o quanto é prazeroso, acho que para todos nós, vivenciarmos essa evolução do trabalho interdisciplinar
e apoiado mesmo pela coordenação, pela gestão e por todos, né? Então, acho que fica essa nossa gratidão aqui também do outro lado, tá bom? Bom, gente, essa semana foi feita uma atividade bem bacana com o Instituto Tomiotaki, né, na aula de arte com a professora Mirella. Mirella, você pode falar um pouquinho dessa atividade? Eu vou compartilhando aqui a minha tela, pode ser? Sim, claro. Nessa semana, né, a gente também tem parceria com o Instituto Tomiotaki, onde eles fazem oficinas com os alunos, né? Essa oficina é sobre arquitetura e fotografia, sendo que o Tomiotaki só faz atividades a partir de 12 anos. Mas como a gente já tem uma parceria com eles desde o ano passado, essa educadora aqui, que é a Jordana, ela fez uma adaptação para as crianças de Fundamental 1. Eu conversei com ela que são várias crianças de primeiro e segundo ano, então ela adaptou a linguagem para eles participarem, observarem a arquitetura da casa deles e observar também as arquiteturas que existem no mundo. E a finalização foi uma fotografia que, aqui também é importante falar, que a participação deles como aumentou, né? Aqui tem o Ítalo falando diretamente da escola, então eles abrem microfone, eles falam mesmo, eles participam bastante, os alunos, né? E aí, a atividade final foi uma fotografia que eles tinham que tirar uma foto, se eles fossem um inseto, aonde eles estariam na casa deles. E aí eles fizeram essas fotos e postaram, sair ao vivo na hora, né, pro Tomiotaki. E essa foi a galerinha que participou, tem a imagem deles, das crianças que participaram da visita. E aí, esse mesmo tema foi feito com Fundamental 2, só que com uma outra linguagem, né? Eles viram as proporções na arquitetura, viram os estilos, a altura do teto, né? Se você conhece a pessoa a partir da arquitetura, então a conversa foi mais detalhada, e depois a proposta era a mesma, de tirar uma foto se você fosse um inseto. E aqui entra a parceria dos professores que estão na escola, né? Que você vê foto do parque, vê foto do extintor, e é celular do professor que está fazendo parte da atividade também. Né? Então foi bacana mesmo a parceria que os alunos da escola, os alunos que fizeram parte, e o Fundamental 2, alguns não abrem a câmera, né? É normal de adolescente. Mas foi isso, foi bem bacana mesmo. Essas foram todas as visitas que fizemos neste ano. Essas duas aí, Fundamental 1 e 2. Até agora, né, gente? Até agora. Até agora. Aguarde que vem mais. Então é isso, gente. Só agradeço e vamos compartilhando para frente as novas atividades. Tá bom? É isso aí, meninas. Obrigada e até mais. Beijo, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Até. Você não parou de gravar, Shirley? Tá gravando sem parar? Estou começando agora. Tem como você cortar essa parte depois? Tem. Então já está gravando, mas iniciei agora. Não faz eu ir, Vamos lá. Eu já sei, Mirella, eu vou falar assim. Como eu estava. Eu vou falar assim, gente. Não, eu vou falar assim, gente, eu vou. A professora Mirella fez uma atividade essa semana com o Instituto Tomiotaki. Mirella, você pode falar um pouquinho? Aí você começa a falar, entendeu? A gente finge que nada aconteceu. Tá bom. Sou roteirista. Adoro.